É o último programa do ano. E eu deixei essa entrevista, essa matéria, para fazer agora, no final de 2017, porque eu admiro muito essa pessoa. Pela inteligência, pela ousadia, pelo caráter. No sofá, com Neuza Biguete, recebo o doutor Alamiro Viludo Salvador Neto. Alamiro, você nasceu onde, dia, mês e ano? Neuza, nasci em Ribeirão Preto, dia 1º de agosto de 1979, às 8h15 da noite, era uma quarta-feira, no Hospital São Lucas, aqui. Leonino, a vida é cor-de-rosa, o eterno sonhador, não é isso? Mais ou menos, né? Como todo leonino, dizem que a gente tem uma certa vaidade, né, acima do normal. Não sei se isso é fato, né? Mas eu não posso definitivamente reclamar da vida. E você é filho da Irene? Sou filho da Maria Irene Pacheco Veludo Salvador, e sou filho do Cid, né, Veludo, meu pai, que é um advogado, enfim, consagrado aqui em Ribeirão, foi presidente da ordem, que todo mundo da comunidade jurídica certamente conhece. E você estudou onde? Pois é, eu comecei a minha vida de formação na Escolinha de Arte do Museu, ainda muito pequenininho. Depois eu passei pelo Colégio Pequeno Príncipe, fiquei lá até a minha 8ª série na época, hoje é o 9º ano, mas na época era até a 8ª série. Fui para o Seibin, onde fiz no liceu, né, onde fiz o meu colegial, e depois ingressei na Universidade de São Paulo, na São Francisco, na Faculdade de Direito em São Paulo, aonde eu nunca mais saí. Hoje você está professor lá no Largo de São Francisco. Isso. O que aconteceu foi o seguinte, Neuza, eu me formei e após a minha formatura, eu imediatamente ingressei no mestrado, fiz o mestrado, fui para o doutorado, me doutorei em 2008. Quando eu me doutorei, e já não havia mais nada a fazer na USP, porque não tem um curso superior ao doutorado, mas, curiosamente, no ano seguinte, abriu uma vaga de ingresso na condição de professor-doutor. Então, a partir de 2009, eu me tornei docente concursado da Universidade de São Paulo na Faculdade de Direito. Dentro da hierarquia da universidade, existem 3 etapas, que é o professor-doutor, que é o livre docente, que nós chamamos de associado, e, finalmente, o topo da carreira, que é a titularidade, né? Então, eu ingresso como professor-doutor em 2009, em 2013, eu viro professor livre docente, eu defendo a livre docência com uma tese sobre crimes contra o patrimônio, e esse ano, agora em setembro, né, faz alguns meses, eu me tornei professor titular da São Francisco, com uma tese sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, hoje, dentro da universidade da Faculdade de Direito, eu alcancei aquele que é o maior cargo administrativo, vamos chamar assim, do ponto de vista da hierarquia universitária. Mas você tem um outro cargo. Não, eu fui presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né, desde... Eu participei do conselho por muito tempo, é um conselho que é o órgão mais importante da execução penal, anexado ao Ministério da Justiça. Fiquei como conselheiro 3 anos e depois fui elevado à condição de presidente pelo então ministro José Eduardo Cardoso. Alamiro, o Cid se orgulha muito que você passou em primeiro lugar em algum cargo, alguma coisa. O que foi? Me fala. Não, foi agora, no concurso de titularidade na USP, nós estávamos disputando 2 vagas, porque a titularidade depende de aposentadoria de professores. Então, aposentaram os ex-professores, mas, enfim, aposentados Miguel Reale Júnior e Vicente Greco Filho, e 4 professores do departamento disputaram o concurso. E eu fui aprovado pela banca examinadora em primeiro lugar. Então você ocupa um cargo que era do Miguel Reale? Pois é, do professor Miguel Reale Júnior, que é uma pessoa que, sem dúvida alguma, inspira
todos os acadêmicos, uma figura genial, e eu tenho um orgulho muito grande de poder estar sentado onde o professor Miguel sempre esteve e continua, não há dúvida. Seu pai influenciou você a ser advogado? Porque, que eu saiba, ele queria que você fosse médico. Essa história é uma história muito divertida. Uma vez teve uma homenagem a ele e me chamaram para fazer um discurso. E é muito curioso, porque quando eu era menino, meu pai falava, filho, faz medicina, faz medicina. Eu não sei se ele dizia isso porque eu era um bom aluno, e de fato era um aluno razoável, ou se ele queria que eu ficasse em Ribeirão, porque na época não havia a faculdade de Direito da USP, o que já há alguns anos aqui em Ribeirão, mas na época não tinha. Então, se eu fizesse medicina, eu poderia ficar aqui, né? E aí um dia, para quebrar um pouco essa insistência dele, eu falei, pai, vou dizer uma coisa, eu quero fazer direito, mas não é por causa de você. Eu quero fazer direito porque eu quero essa carreira definitivamente. E naquele dia, na hora, eu confessei que isso, na verdade, foi uma grande mentira, né? Porque eu sempre me espelhei nele, sem dúvida, e foi muito decisivo. Acho para desde o início eu conseguisse projetar a minha vivência no mundo jurídico. E você atua aqui em Ribeirão e também em São Paulo? Na realidade, desde que eu me formei, Neuza, eu montei um escritório de advocacia criminal em São Paulo. Isso nós estamos falando do início dos anos 2000, especificamente em 2002, 2003. E há alguns anos, 4 anos exatamente, nós montamos uma filial aqui em Ribeirão, né, que num primeiro momento foi ali na Avenida César Vergueiro, e que hoje eu tenho o prazer, né, de poder ocupar esse espaço, que é o prédio, né, que meu pai construiu, onde ele teve advocacia, e consegui dividir a parede aqui com ele cotidianamente. E da sua vida pessoal, o que você fala? Está no 2º casamento? Estou no 2º casamento, sou hoje muito bem casado, muito feliz com a Vivian, que é uma mulher espetacular e que me apoia em absolutamente tudo. Mas ela também tem uma profissão. Tem, a Vivian é uma mulher extremamente trabalhadora, ela tem uma representação de prótese, de silicone, né, que é a Motiva Implantes, né, aproveitando para fazer o merchan aqui no seu programa, e ela tem a representação no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, e na região aqui de Ribeirão. Filhos, vai esperar um pouco. Então, filhos, eu sou pressionado, né, por ela, Neuza. E a Vivian brinca o seguinte, há alguns anos atrás, ela começou com essa conversa de filho, aí eu falei assim, não, peraí que eu vou dar um jeito, eu arrumei um gatinho para ela. Né? Eu estou sabendo desse gato. Eu arrumei o gato, que inclusive chama Karl Marx, né? É o nome do gato. Hoje nós temos 3 gatos. Né? Então, lá em casa é um festival de gato. Eu achei que eu fosse apaziguar um pouco o ânimo dela de filho, mas não tem jeito. Eu acho que em breve, essa é uma questão natural da vida também, a gente vai... vamos adiante. Né? Mas é impressionante uma coisa. O seu pai, eu sei que ele teve filho, teve você já, até o Alamiro, o avô, teu avô falava, você quer ser pai ou você quer ser avô, Cid? E aí que você nasceu depois que ele já era um pouco errado, né? É verdade, é verdade. Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 36 para 37 anos. Isso foi uma coisa que eu me pautei muito, né? Porque, ao mesmo tempo, há uma distância muito grande, mas eu tive a sorte de que meu pai sempre teve uma saúde muito boa. Então, isso nunca impediu o convívio. E aí, quando me questionam essa questão dos filhos, eu pensava assim, poxa, eu tenho 35, então ainda dá. Mas agora está um problema, porque eu já passei para 38, então eu estou mais velho do que o meu pai quando me teve. Né? Então, isso já está criando ali o regime de alarme, de urgência, para ver se eu resolvo esse problema. E um provérbio que pauta a sua vida, um ditado, tem alguma coisa? Olha, tem ditados ou provérbios, são coisas interessantes, né? Mas eu acho que o Fernando Pessoa, o grande poeta português, tem uma passagem muito interessante, onde ele diz o seguinte, que é necessário que se coloque o máximo que és no mínimo que fazes. E acho que essa é a nossa
a nossa forma de viver, né? E o ser humano tem que se pautar por isso. Ninguém é obrigado a ter grandes realizações, né? O mundo não é um mundo de heróis. O mundo é um mundo de pessoas comuns. Mas é fundamental, né, que essas pessoas comuns coloquem no dia a dia, né, no seu cotidiano, naquele mínimo grãozinho de areia, o máximo da sua dedicação. Acho que essa é a lição que se pode levar da vida. Eu não digo isso como fórmula do sucesso, até porque não há, mas é um estado de espírito, né, que todos podem e devem ter. E o que você espera de 2018? Eu espero um ano muito decisivo para o Brasil, né? Eu acho que 2018 é um ano que nenhum brasileiro pode se furtar a debatê-lo, porque é um ano eleitoral, né? Um ano em que a gente sai de uma sociedade brasileira extremamente rachada, né? A sociedade brasileira hoje vive um tensionamento muito grande. E acho que 2018, com as eleições e com toda a formulação e o debate político que naturalmente as eleições trazem, é a possibilidade da sociedade brasileira tentar repactuar a sua existência para que a gente tenha um 2019, um 2020 melhor do que foram os anos anteriores. Alamir, foi um prazer falar com você. Você é uma delícia de pessoa, sabe? Eu ficaria conversando com você um tempão. E eu quero te desejar um feliz 2018. E eu sei que nós encerramos o quadro deste ano no Sofá com Neuza Biguete com chave de ouro, com a sua presença. Obrigado, Neuza. Eu fico muito feliz de recebê-la aqui. Saiba da minha amizade, do meu carinho por você. Meu pai lhe tem como uma amiga do fundo do coração. E eu me sinto aqui em é um encanto também. Pois é, e eu fico muito feliz de saber que nós estamos fechando esse ano de 2017 no seu programa, que é um sucesso aqui em Ribeirão, e eu desejo ainda mais sucesso nos anos que vêm.